Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal GeoMais, onde você aprende tudo sobre geografia, né? Geografia física, geografia humana. Então já deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal, super importante para o nosso crescimento. E também, se você sentir no coração, nós agradecemos também imensamente se puder contribuir com o Pix. Está aí a chave Pix, o QR Code para você, né? Caso você sinta que deve contribuir com o nosso canal para o crescimento dele. Lembrando que nos próximos vídeos, né, daqui a algum tempo, nós estaremos lançando uma promoção. Você que colaborar, você que assinar conosco um clube de vantagens, vai poder concorrer a prêmios, a brindes mensalmente, né? No final de cada mês estaremos sorteando. Mas vamos lá, vamos para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre fronteiras e limites. Qual a diferença entre as duas coisas? E além disso, por que no Brasil existem três conceitos? O limite, a fronteira e também a divisa. Vem comigo que aprender essa coisa bacana para você que gosta de se localizar, entender como funciona essa questão. Vamos embora? Muito bem, pessoal. Primeiro vamos falar do conceito que a geografia nos traz sobre limites e fronteiras. São duas coisas distintas, limite e fronteira. Limite, primeiramente, é algo que divide, né, faz a divisão entre dois territórios de forma física, né? O limite, ele delimita onde vai um território e começa outro, seja ele de um país, seja ele de um estado, de uma província, enfim, o limite vai dividir exatamente onde termina um território e começa outro. Por exemplo, o limite entre o Brasil e a Argentina, o limite entre o estado de São Paulo e Minas Gerais, aqui dentro do Brasil, ou se for em outro país, nos Estados Unidos, por exemplo, o limite entre os estados da Califórnia e do Oregon. Enfim, são exemplos que a gente tem aí no mundo todo de limites. E esses limites, eles podem ser naturais ou podem ser limites determinados pelo ser humano. Limites que foram construídos para mostrar exatamente onde termina um território e começa outro. Vamos ver aí na tela o conceito de limites, limites naturais e também limites artificiais? Os limites relacionam-se com a ideia de divisão e, em geral, são estabelecidos por acordos e tratados entre dois ou mais países. Por meio desses acordos, são criados os traçados, que podem ser definidos por características naturais ou artificiais. Os limites naturais são aqueles que não foram estabelecidos pelo homem, como rios, córregos, mares e montanhas, e são utilizados como parâmetro para delimitar o fim de um território e o começo de outro. Já os limites artificiais são aqueles construídos pelo homem, como estradas, muros e linhas imaginárias, e também são utilizados ou construídos com a finalidade de delimitar territórios. Muito bem, pessoal, tá aí o conceito de limite e o conceito de fronteira na geografia, né? Falando de fronteira, ele é um pouco mais abrangente, ele às vezes não se limita apenas a um território. A fronteira, ela pode de repente marcar o final, a fronteira, o final, por exemplo, de uma mancha urbana, de uma cidade. Uma cidade, a gente sabe que ela tem um limite entre ela e outra, seja ele natural ou físico. O limite físico, inclusive, são aquelas placas que vocês veem na rodovia muitas vezes, mas essa cidade nem sempre é ocupada totalmente pela urbanização, ou a maior parte das cidades não são 100% urbanizadas. Então a gente tem uma fronteira urbana, que é exatamente onde termina a cidade. Tá aí um exemplo de fronteira urbana. Também podemos ter fronteiras de outros tipos, como uma fronteira cultural, que marca uma determinada região que compartilha da mesma cultura, uma sociedade, de repente, que compartilha da mesma cultura até determinado local. Então, esse local onde termina essa interação cultural
chama-se fronteira. Uma fronteira é uma espécie de fronteira no caso das atividades culturais daquela sociedade. Então a fronteira, ela é também subjetiva, né? Ela pode terminar em um lugar para uma pessoa e em outro para outra pessoa. Tanto é que a gente tem o exemplo de fronteira do conhecimento, né? A gente fala muito esse termo fronteira do conhecimento. O que é a fronteira do conhecimento? É até onde vai o seu conhecimento. Dali para frente, o que você não sabe sobre aquele determinado assunto está fora da fronteira. Então ele termina ali. É uma espécie de limitação também. Mas ela termina ali, a fronteira do conhecimento. Então na geografia a gente tem diversos conceitos de fronteira. Vamos ler um pouquinho a definição que a geografia traz sobre fronteira? Fronteira, para a geografia, é considerada mais dinâmica que limite e designa uma frente de expansão ou uma zona de inter-relações entre os diferentes meios, que podem ou não ser territórios diferentes. Ao contrário de limite, que é uma noção mais exata e fixada juridicamente, as fronteiras são mais fluidas e há mais comunicação e interação. E por fim, vamos falar dessa coisa brasileira, né? Que é fronteira, limite e divisa. Fronteira e limite não necessariamente quer dizer no Brasil esse conceito a mesma coisa que a geografia nos traz. E além disso a gente inclui a questão da divisa. Por que isso? Para facilitar o nosso entendimento do dia a dia entre uma coisa e outra, simplesmente por isso. Então no Brasil convencionou se chamar fronteira do Brasil para com outro país. Então as linhas divisórias ou os elementos naturais divisórios do Brasil para com outro país é uma fronteira. Os estados, quando você tem um limite de um estado para o outro, por exemplo, São Paulo para Minas Gerais ou Tocantins para Bahia, a gente chama de divisa. E quando você muda de uma cidade para outra, como eu disse há pouco, as plaquinhas, né, são o maior símbolo disso, a gente está falando de limite. O limite ele divide os municípios, então é fronteira para definir os limites internacionais do Brasil para com outro país, né? Divisa é de um estado para outro e limite é de um município para outro. Mas vamos ver melhor esse conceito agora na definição a seguir. Limite é usado para designar a separação de dois municípios. Por exemplo, o limite entre São Paulo e São Bernardo do Campo. Divisa é usada para a separação de dois estados. Por exemplo, a divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Fronteira é usada para a separação de países. Por exemplo, a fronteira entre o Brasil e a Argentina. Muito bem, pessoal, e é isso. Hoje nós falamos sobre fronteiras, limites e divisas, né? O que cada uma delas significa, tanto na geografia quanto oficialmente no Brasil, para um melhor entendimento de todos. Valeu, pessoal! Lembrando, inscreva-se no canal. Quem quiser ajudar, tá aí o tempo todo o QR Code, a chave Pix. Você pode estar colaborando conosco. Também deixe seu like no vídeo ou nos vídeos e nos ajude a crescer como canal. Valeu, pessoal! E até a próxima!